Nos meses anteriores, o De Casa em Casa focou a pessoa de Jesus e a sua obra. A partir desse mês de outubro, nós vamos continuar falando sobre Jesus, mas focados mais nas suas palavras, naquilo que ele disse. E vamos usar para isso, como base, o Sermão do Monte em Mateus 5, 6 e 7. Nos evangelhos nós vamos encontrar muitos locais onde Jesus falou alguma coisa. Inclusive tem algumas bíblias que têm umas letrinhas vermelhas que mostram ali que naquele ponto é uma fala de Jesus. Mas se a gente for olhar o que Jesus falou, na maior parte das vezes ele está respondendo algumas perguntas que foram feitas ou pelos fariseus ou pelos discípulos, ou alguma observação de algo que ele viu. No Sermão do Monte é diferente. Jesus toma a iniciativa, chama os seus discípulos e diz: agora eu vou ensinar a vocês quem eu sou, como é o meu reino e como devem viver aqueles que fazem parte desse reino. Então a primeira coisa a lembrar no Sermão do Monte é que Jesus é o pano de fundo de tudo aquilo que vai ser falado ali. Ele é também um modelo para todos nós que vamos viver no seu reino. E justamente por isso nós entendemos que os destinatários do Sermão do Monte são os discípulos. Algumas pessoas podem se confundir porque o capítulo 5 começa dizendo assim: vendo as multidões, e aí nós podemos pensar, bom, o que vem depois é para as multidões. Mas o texto continua dizendo: chamou seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo. Então, o Sermão do Monte, aquilo que está nesses 3 capítulos é, em suma, para os discípulos de Jesus, aqueles que escolheram viver no reino de Deus. E o conteúdo é exatamente a lei desse reino, a constituição desse reino, que é muito superior à lei de Moisés ou qualquer tipo de moral ou de lei ou de regras ou de coisas que haviam naquela época e existiram até hoje. Por causa disso, também existem alguns equívocos, enganos ao longo da história, entendendo que o Sermão do Monte não se aplica para a igreja, porque ele é impossível de ser praticado pela sua superioridade em relação à lei de Moisés. Bom, se nós não conseguimos praticar nem a lei de Moisés, como é que nós vamos cumprir aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte? Por isso muitos dizem, não, isso aí era para os judeus, eles viviam debaixo da lei, então Jesus estava querendo mostrar que eles não conseguiam cumprir nem a lei de Moisés, a qual interpretavam de forma errada, muito menos o que estava no coração de Deus. Ou então outros dizem, isso é tão perfeito, tão elevado, que não é para ser cumprido aqui nessa terra, mas nós vamos fazer lá no céu, ou talvez durante o milênio. Bom, nem uma coisa nem outra. O Sermão do Monte é para nós, discípulos de Jesus, aqueles que abraçaram o Senhor, o Evangelho do Reino e querem viver dessa forma. Por isso, por exemplo, é que Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se esse trecho não é para nós, então o mundo vai viver eternamente em trevas, sem chance de enxergar a luz, porque nós não vamos viver da forma como está dito ali. Mas não é assim. Agora, de fato, é algo difícil, eu diria impossível para nós vivermos, a não ser que nós tenhamos o Espírito Santo, e todos nós temos, e que a gente descubra qual é a chave, qual é o segredo para fazer tudo aquilo que Jesus diz nesses 3 capítulos. E eu creio que a chave, ou esse caminho, começa a ser aberto através da primeira das bem-aventuranças, o versículo 3 do capítulo 5, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções falam bem-aventurados os humildes de espírito. Agora, o que é humilde no nosso dicionário? Humilde é uma pessoa que é modesta, que é simples. Ele pode ter riquezas, ele pode ter virtudes, dons naturais que as pessoas admiram, mas mesmo assim ele vive de forma modesta, se comporta de maneira simples. Só que a palavra que Jesus usa ali nesse trecho, ela é muito mais forte. A palavra de fato é pobre. Ela, por exemplo, se repete lá em Marcos 12, quando Jesus fala daquela viúva que colocou 2 moedinhas como oferta, e ali ele diz, é uma viúva pobre, colocou as 2 moedas e deu tudo o que ela tinha, ou seja, ficou sem nada. Outro trecho que essa palavra também é usada está em Lucas 16, quando o Senhor conta a história de um mendigo chamado Lázaro. A palavra mendigo é a mesma essa aqui de Mateus 5, 3.
Por que Jesus usa essa expressão pobre em espírito, que foi traduzida em algumas versões como humilde de espírito? Porque o pobre, no segundo o Senhor fala, é aquele que não tem nada que é seu mesmo, nada que ele tem é seu. Ele não tem nada. Nas suas mãos, se ele está usando alguma coisa, ele sabe que não é dele, foi emprestado. Ele não se sente dono de nada, não tem nada. E por que isso é importante? Porque eu preciso lembrar da minha condição, que é pobre em espírito, alguém que não tem nada, toda vez que eu estiver me relacionando com bens, com pessoas, com situações, com coisas que vão gerar honra para mim, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho nesse mundo não me pertence de fato. Afinal, um dia nós, até mesmo a nossa própria vida, porque nós um dia entregamos ela para o Senhor, nós dissemos, Senhor, entrego minha vida a Ti. O que significa isso, entregar a vida para o Senhor, se não abrir mão de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho? Agora, irmãos, isso é libertador. Quando nós compreendemos isso, isso é libertador. Porque eu não vou mais viver apegado às coisas materiais, por exemplo. Até mesmo as pessoas. Que diferente é se eu entender que os filhos que eu tenho não são meus, são do Senhor. Logo, eu não vou criar esses filhos segundo as coisas que me agradam, que eu acho que são boas, que são adequadas, mas eu vou perguntar para o Senhor, Senhor, o que Tu queres que eu faça com essa criança? Porque um dia ele vai ser adulto e ele vai ser Teu. E até mesmo a honra, os elogios, as coisas que nós recebemos ou aquilo que nós achamos que temos direito, nós deixamos de lado se lembramos que somos pobres, que não temos nada. Por isso que a compreensão disso é libertador. E só assim nós vamos poder entender e praticar o que Jesus disse nesses 3 capítulos de Mateus. Vamos pegar um exemplo muito claro disso. Ele diz que quando alguém te demandar e te tirar a túnica, você deve entregar também a capa. Agora, se eu me sinto dono da túnica, eu vou brigar pelo meu direito. Se eu não sou dono daquilo, eu vou para o dono da túnica e digo, e agora, Senhor, o que eu faço? E ele diz, entrega também a capa. Fica muito mais fácil fazer aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, se nós soubermos que nós não temos nada. Tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Entregamos um dia tudo a Ele e agora pertence ao Senhor. Ser pobre ou humilde de espírito é o requisito número 1 para viver no reino de Cristo. Eu não estou dizendo que ele é requisito para entrar no reino, porque senão nós teríamos uma entrada no reino por causa das nossas obras. Não, nós entramos no reino porque olhamos para o Senhor, que sendo rico se fez pobre, olhamos para nós mesmos e aí nos arrependemos. Por causa da fé e do arrependimento entramos no reino. Mas agora, se vamos viver como discípulos de Cristo, nós precisamos saber que não temos nada a não ser aquilo que o Senhor nos deu. Tudo é dele, tudo veio dele, é usado por meio dele e é para ele. Agora, esse pensamento pode nos deixar tristes, porque não temos nada, porque somos pobres, é assim que o Senhor nos vê? Não, de forma nenhuma. O Senhor começa dizendo, bem-aventurados, felizes, alegres, satisfeitos, são aqueles que compreenderam que não têm nada, que são pobres lá no íntimo, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor nos dê graça para compreender essa palavra, que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos compartilhar com os nossos irmãos e vamos praticar isso. O Senhor abençoe vocês.